Meus irmãos, que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, para que possamos, imbuídos num só sentimento, aurir esses frutos benéficos que a casa de oração propicia a cada um de nós, e para que a mensagem da palestra possa trazer algum alento e algum esclarecimento além daquilo que nós já temos. Quem traz esse recado não sou eu, é Leon Denis, viu? Leon Denis, no livro Depois da Morte, escreveu esse tema, a hora final. E a gente, aqui no Luz e Amor, dentro desses 40 minutos, nós vamos estudar e tirar as ilações das palavras. Como diz o Zé Maria lá da Nova Era, tirar aquilo que está atrás das palavras. Então, sem delongas, vamos lá. O que se passa no momento da morte? E como se desprende o espírito da sua prisão material? Eu tenho até um casal meus amigos que está aqui, que participa lá na... Como é que chama o centro lá? Lar de Esmalha. Eles vieram para prestigiar essa palestra. E eu também sou fã desse assunto. Porque se tem uma coisa que não tem como fugir, é da morte. Aliás, são 3 coisas que ninguém escapa. Uma delas é a morte do corpo. Não adianta a pessoa embirrar e não querer desencarnar, ele vai desencarnar. Isso é fatal. A segunda coisa é a consciência. Ninguém foge da consciência. Quem comete um erro, ele sabe que ele errou. E a terceira, mais séria ainda, a justiça divina. Então essas 3 coisas a gente precisa estar sempre atento, sabendo que não vai escapar dela. E essa, a primeira é a morte. Agora, que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante. Nenhum de nós escapará da morte. Leon Denis falando. O que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão nolo vêm ensinar. As sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. Semana passada nós falamos lá na Nova Era, é um capítulo, ou melhor, uma parte de um capítulo do livro Céu e Inferno. Pouco estudado, né, no nosso meio, a gente quase não vê estudar o Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, Kardec teve o carinho e a incumbência e a sabedoria de focar e de receber várias comunicações de espíritos de hierarquia diferente, dos mais atrasados até os mais evoluídos. Na ocasião, nós falamos de uma mulher, não me lembro o nome dela agora, que ela casou, na época, na França, teve 2 filhos, consequentemente, marido, né? E ela, quando desencarna, ela entra num sofrimento terrível. Esse é o assunto que nós falamos lá. Por quê? Porque ela não preparou para desencarnar. Para ela, morrer era acabar com a vida. E ela levou um susto. É o que o Leon Denis está falando para nós aqui, ó. O que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão vêm nos ensinar. Porque os espíritos que trabalham na doutrina espírita, nas comunicações, eles conhecem tudo. Porque são pessoas que já teve encarnado e agora desencarnado. Então eles podem falar com propriedade. Nós, enquanto encarnado, não temos muito para falar do mundo espiritual. Porque o nosso corpo físico é por demais opaco, não deixa transcender a nossa visão espiritual,
Então a gente não lembra quase que nada da vida espiritual. Mas os espíritos desencarnados, que já têm um cabedal mais evoluído, lembra tudo quando estava encarnado. Esperamos que nós, quando desencarnarmos, possamos guardar bem as lembranças da nossa encarnação. Eu coloquei aqui Joana d'Arc. É que eu gostaria de lembrar que quando ela desencarnou, a Joana d'Arc foi colocada em praça pública, numa fogueira, e colocar lá um líquido inflamável e pôs fogo. E ela conta numa mensagem que a hora que as labaredas começou a atingir o seu corpo físico, ela foi retirada do corpo. Ela tinha merecimento. Então, antes que o fogo atingisse o seu corpo físico, ela foi retirada do corpo. Porque ela viu, ela assistiu o seu corpo sendo carbonizado. Isso é mérito do espírito. Então, vejamos, esse desenho eu achei fantástico. Na hora da morte, o que a gente perde? O que morre de verdade? Aí a palavra morrer é certa. Se bem que nós, cientificamente, sabemos que o corpo vai transformar em outras matérias. Mas vai morrer, porque ele vai desagregar e vai perder a sua forma. Então vamos colocar como morrer. Então nós perdemos na ocasião da morte o corpo físico. Esse morre mesmo. Tal como esse corpo, nunca mais nós vamos pegar outro. Podemos reencarnar num outro corpo diferente, mas com esse formato, com certeza, jamais. E desaparece também o duplo etérico, que é essa parte vermelha, que o Kardec chama de princípio vital. Né? Duplo etérico, quer dizer, porque os esotéricos deu o nome de corpo etérico, etérico sutil, leve. Isso quer dizer o seguinte, que esse corpo etérico é que dá vida ao corpo físico. É muito bom guardar isso, viu? Que dá vida ao nosso corpo físico não é o espírito, é o duplo etérico, que dá, o espírito dá inteligência, sapiência, dá não, ele já tem, né? Então quando o espírito tem que deixar o corpo, o princípio vital vai sair. E começa a sair pela planta do pé. Por isso que gela primeiro o pé. E esse princípio vital, é claro que eu devo estar aqui chovendo no molhado, todos já sabem, mas o assunto pede para que a gente fale. O princípio vital que foi tirado do fluido cósmico universal para penetrar no corpo que foi formado, e aliás, eu abro um parênteses aqui, até essa é a razão, segundo Joana de Ângeles, a razão do enjoo, quando a mulher está grávida, os primeiros meses. Porque há um metabolismo para que esse princípio vital penetre pelas entranhas, pela narina, pela boca, pelos poros da mãe. E esse princípio vital, essa energia vital, retirada do fluido cósmico universal, chega até o ventre, onde está sendo formado o feto, a criança, o corpo. Então esse metabolismo todo gera esse processo de enjoo. É tão simétrico que às vezes a mulher tende a vomitar. E ela fala lá, não é para assustar, que quanto mais atrasado é o espírito, mais pode ocasionar enjoo. Eu falei que não é para assustar, porque de repente tem mãe que está aqui e fala, nossa, então meu filho é muito atrasado, porque me deu tanto enjoo. Aí ela fala que tem exceção, certo? Não é regra não, tem exceção. Às vezes o enjoo também pode ser provocado de uma mãe que fez um aborto no passado, não é 100% só a ação do princípio vital não, então não vamos assustar não. Mas é claro, né? Não é menos verdade, que um espírito como Francisco de Assis, Chico Xavier, o Cristo, né, não deve ter dado trabalho nenhum para as mães, porque o espírito não tinha nada a resgatar, só veio mesmo trazer o amor. Tudo bem? Aqui não está inserido no desenho, está faltando, né? Mas o terceiro corpo, que é o mais importante da nossa vida, é o
o Kardec foi muito feliz, né? Perispírito. E está lá no primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, olha, primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo dá uma aula sobre o perispírito. Claro que ele não usa esse nome, porque essa palavra foi o Kardec que criou. Pere, né? Casca, né? Quer dizer, algo que envolve. Então, perispírito, quer dizer, corpo do espírito. Porque o espírito sem corpo, ele não tem forma. Então, para que o espírito, para que nós, a essência divina que somos nós, possa viver aqui encarnado ou desencarnado, tem que ter um corpo. Então, desencarnado, nós vamos usar o perispírito. E o Paulo já sabia com toda a propriedade do perispírito. João. Dolorosa, cheia de angústias para uns. Para outros, é como um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. Está vendo? A morte varia de pessoa para pessoa. Para uns, a gente vai contar umas histórias na frente aqui, vou deixar chegar lá. A gente vai ver a diferença de um desencarne de uma pessoa para outra. Para outros são dolorosos. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo. Para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu, preste bem atenção, os seus deveres quando encarnado. Aí é que está o problema. Cumprir os nossos deveres quando encarnado. Que deveres são esses? Eu sei dos meus, eu não sei, você que sabe. Cada um sabe o seu dever. E isso não tem como escapar. Santo Agostinho coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, capítulo 28, que a melhor prece, ou a maior prece, é o dever cumprido. Deu para entender o quanto é importante cumprir o dever? É muito sério. E aqui está falando. Para quem cumpriu os seus deveres, o desencarne é sereno. Pergunta-se para uma mãe que tem aí 3 filhos. Ao desencarnar, ela vai deixar filho para trás. Ela poderá ficar apavorada do outro lado. Porque essa história de ser pai e ser mãe é um vínculo. É uma simbiose que cria com a alma. Mas se a mãe cumpriu o seu dever, ela pode ir embora tranquila. Se ela não cumpriu, ela vai ficar jungida, como diz o André Luiz, vinculado com seus filhos. E aí causa sofrimento. Porque imagina uma mãe desencarnada, agora não pode fazer mais nada, a não ser vibrar, orar, mas não pode. Vendo os filhos fazendo coisas que ela não gostaria que fizesse. Então se torna muito sério. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os prazeres materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Claro, para quem está apegado em casas, bens materiais, apegado que eu falo, porque nós não somos proibidos de possuir nada. Pode comprar o que você quiser. Se você tem dinheiro, ninguém te proíbe. E não está errado dentro da lei de Deus. Mas cuidado. Jesus deixou bem claro, onde está o teu tesouro, estará teu coração. E isso é sério. Outro dia eu estava indo para São Paulo, com um amigo meu, e um cidadão andarilho com um saco nas costas. De repente uma voz soou no meu ouvido. Falou, sabe quem é esse homem? Quem que é esse irmão? Falou, irmão. Eu não respondi, porque senão o motorista ia achar que eu estava falando sozinho, né? Falei mentalmente, falei, não. Ele falou, esse cidadão era dono dessas terras. Olha que coisa interessante. Era dono dessas terras. Foi um fazendeirão muito rico. Agora ele reencarnou na miséria, sem nada. Ele, sem saber, ele anda até onde era a divisa da terra, chega lá, ele para, respira e volta até na outra divisa. E fica andando. Já não sabe quanto tempo que ele está ali.
quando dá fome, pede um naco de pão, uma comida, e volta a andar. Voltando à frase do Cristo, onde está o teu tesouro, estará teu coração. Então é bom a gente saber que nós não somos dono de nada, nem de filho, de nada. Nós somos usufruário. Estamos usufruindo, né, de algo que Deus nos deu. Filho, por exemplo, é empréstimo de Deus. E Deus é misericordioso que te empresta 1, 2, 3, né? E a gente luta tanto para ter um filho. Parabéns. Mas preste bem atenção, ou melhor, vamos prestar bem atenção. Não são nossos. Porque se você estiver achando que os filhos são seus, você vai sofrer. Jesus deu um exemplo aqui, ó, né? Com o moço rico. O que o moço rico falou para Jesus? Senhor, eu tenho cumprido todos os meus deveres. O que eu tenho que fazer mais para alcançar o reino de Deus? Esse moço tinha 24 anos quando ele chegou até Jesus. Jesus falou para ele, faz isso eu faço, faz aquilo eu faço, tudo ele fazia. Jesus, conhecedor da alma, deu uma olhada no olho daquele moço, e quando olha no olho, vai lá na alma. Simplesmente, o Cristo descobriu que ele era apegado nos bens materiais. E naquela época ele já tinha casa de veraneio aqui na Itália. Imagina naquela época. Esse moço, ele era sobrinho do José de Arimateia, aquele que emprestou o terreno para que Jesus pudesse ser crucificado. Era uma família muito rica. E esse moço era muito apegado. E aí ele foi embora muito triste. Porque ninguém consegue desprender de uma hora para outra. E sabe quem é esse moço hoje? Fernando de Olivídio Miramês. Miramês, o grande Miramês hoje. Levou 1000 anos para ele desprender. Hoje é um espírito maravilhoso. Quem já leu o Miramês sabe. Mas é o apego. E o Lázaro rico, outro fato importante que está lá no Novo Testamento. Lembra? Que o Lázaro era pobre, vivia cheio de ferida, e ele ficava debaixo de uma janela de um palacete, que o homem era muito rico, orgulhoso, e ele comia a casca de fruta que jogava lá, e ninguém nunca desceu lá para dar um prato de comida. Conta Jesus que ambos desencarnaram. Volta lá o slide anterior. Quem vai ter mais felicidade ao desencarnar? Quem vai ter mais facilidade para chegar no plano espiritual? Claro que o Lázaro. Não porque ele era pobre, mas porque ele era já uma alma equilibrada, um espírito humilde. Porque pobreza não é sinônimo de sabedoria e nem de amor. Mas no caso do Lázaro ele era. E aí o fato que desenrola é muito importante. Porque quando o rico desperta no mundo espiritual, segundo Jesus, ele vê o Lázaro numa situação privilegiada, que ele nunca teve aqui na terra. Agora ele está vendo o Lázaro numa situação muito boa, e ele então implora. E ele vê do lado de Lázaro, a gente sabe que é um espírito evoluído, e para aquele rico ele achou que fosse Deus, que ele chama de Abraão, ou chamava na época. Então ele pede, pai Abraão, manda o Lázaro vir até onde eu estou, para molhar pelo menos o dedo na sua boca de saliva e passar na minha, porque eu não aguento mais de sede. Olha, fazer isso e passar na boca dele já era bom. Está lá no Evangelho. Mas, na verdade, a sede do rico não era de água. Era de quê? De conhecimento. De amor. E trava ali um diálogo muito importante, porque Abraão fala assim, olha, quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí não pode passar para cá. Claro que pode. E se for colocar dimensão, espaço, qual o espírito que não podia ir lá? Claro que podia. Mas não era isso que o Abraão estava falando. Ele estava falando de evolução. Não tem como nós fazer você evoluir, meu irmão. Agora só o tempo, só a dor, só as reencarnações. É isso que ele estava falando. Quem está aqui não pode ir lá. Quer dizer, quem já evoluiu não regride.
E quem não evoluiu, não evolui de uma hora para outra. E aí esse homem começou a despertar, que aí ele implora mais uma vez, Senhor, então manda pelo menos algum dos mortos ir lá em casa, quando eu tenho 4 irmãos, e estão fazendo tudo que eu fazia. Eu não quero que eles venham parar onde eu estou. Já estava começando a brotar nele o sentimento de caridade. Não obstante ser egoísta ainda, porque ele estava pensando só na família consanguínea. Olha que interessante, mas já estava preocupado. Aí a resposta da mensagem fala, não, eles, olha, presta atenção nisso que é importante. Eles têm Moisés, têm os profetas, que estudem. Naquela época. Hoje nós temos Moisés, os profetas, Jesus e o Espiritismo. Reclamar do quê? Só não estuda quem não quer. Só não aprende quem não quer. Só não cumpre o dever quem não quer. Conhecimento não falta. E o Espírito ainda fala para ele, ainda que um dos mortos fosse lá, eles não acreditariam. É sério, não é? Muito sério. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste. Muito importante. Aí o Espiritismo nos dá uma aula fantástica, porque a doutrina espírita nos mostra antecipadamente a vida espiritual. Nos estudos, no cinema, nos filmes, e, mais do que tudo isso, nas comunicações. Então nós já sabemos, com toda certeza, da vida espiritual. Porque tem muita gente de outras seitas, tem uma seita aí que a gente respeita, é claro. Até comunicou um espírito lá na nossa casa. Nossa casa é engraçado, né? Nós não temos casa, mas lá no centro que eu participo mais. O espírito comunicou dizendo assim, ué, mas eu estou dormindo. Eu não vou ficar dormindo eternamente? Aí quando ele falou, eu estava conversando com ele, eu percebi de que religião que ele estava participando. Quer dizer, ele aprendeu lá na seita dele que quando morre você vai entrar numa hibernação e vai esperar Jesus vir e separar o bom do ruim. E não é nada disso. Nós fomos conversar com o nosso irmão. Muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Olha o segredo aqui, ó. Impregnada de fluidos grosseiro. Onde é que fica isso? Inserido no perispírito. Pessoas que têm o hábito de falar palavrão, de falar mal dos outros, tudo que aqui que não presta, que envolve na mente da pessoa, penetra no perispírito. E ao desencarnar, o perispírito vai carregar tudo isso. E aí não tem como escapar. O que mais? Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea, muito tempo mesmo depois da morte física. Nós sabemos disso. Lembra que algum tempo atrás, 12 anos, 15 anos, um carro com 4 pessoas caiu na represa de Delfinópolis? Quem lembra disso? Ele estava vindo de Franca e ia para lá. E estavam as 4, tinha bebido bastante. E quem estava do outro lado, e era noite, tipo 11 horas da noite, viu o farol. De repente o farol apagou. É que eles chegaram na água e não perceberam, e enfiou o carro dentro d'água. Desencarnaram os 4. Só foi encontrar o carro depois, acho que no outro dia. Há pouco tempo comunicaram 2 lá no centro. O primeiro comunicou, o médium tremia, como se estivesse com uma febre de 40 e tantos graus. Me tira dessa água, não aguento mais. E isso faz pouco tempo, já fazia uns 12 anos que eles tinham desencarnado. Aí nós socorremos o espírito, e eu não sabia quem era, claro. Assim que ele foi socorrido, o médium do outro lado comunicou outro espírito. Foi, então você está querendo dizer que nós morremos? Você está querendo dizer que nós morremos? Foi, por quê? Vocês estão juntos? E ele já estava em melhor condição. Falei, eu estava com ele quando nós caímos dentro de uma represa aqui perto dessa cidade, dentro d'água. Já fazia tanto tempo e eu não sabia que tinha desencarnado. Aí uma médium que estava lá no final da reunião me contou. Max, eu vi a cena.
são aqueles rapazes. 12 anos dentro d'água. Claro que eles não estavam dentro da água. A água que estava dentro deles. Na mente. Esse é o inferno. O inferno não é local. É interior. É interno. É consciência. Foi aquilo que eu falei. A consciência. E não tem preparo. O homem não preocupa com o lado espiritual, com a morte. Para estas, olha lá, ó, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas, como a vida terrena. Tal qual eu citei esse caso aí. Sai do corpo físico, deixa o corpo físico, o duplo etérico. Mas o que acontece? Isso é muito sério. Necessariamente, pela lei divina, o duplo etérico tem que desagregar do corpo físico e voltar para o fluido cósmico universal. É como tirar esse copo d'água aqui da jarra e de voltar para lá. Seria isso. Acontece que quando o espírito não está preparado, Valentinho, o duplo etérico, ao invés de voltar para o fluido cósmico universal, ele se agrega ao perispírito. E se tiver resquício do duplo etérico no perispírito, o cidadão desencarnado vai sentir que está encarnado. O suicida, então, é terrível. Porque ele suicidou, ele matou o corpo físico, mas o duplo etérico, que está inserido na carne, a carne vai se dissolver, mas o duplo etérico tem que arrumar um lugar para ele entrar. Não chegou o tempo dele voltar para o fluido cósmico universal, ele vai voltar para o... Ele vai penetrar no perispírito. É sério. Essa é a ciência da doutrina espírita. E que nós muitas vezes não valorizamos. Esse senhor aqui, dá um toque aí. Esse senhor estava indo para a cidade a cavalo, sentiu uma dor no peito, desceu rápido, parou debaixo de uma árvore, amarrou o cavalo e sentou. Sentou e desencarnou. Passou alguém, viu, providenciou, avisou a família, tudo bem. Passado muitos anos, foi passando um rapaz debaixo da árvore ali e sentiu um arrepio. E foi espírita, não é necessário ser espírita, mas como ele era espírita, ele sentiu. Falou, peraí, esse arrepio é a presença de alguém. É. E ele, inteligente, mentalmente ele convidou. Em nome de Deus. Falou, se for algum irmão que está precisando de ajuda, em nome de Deus e de Jesus, venha comigo, que eu estou indo para o centro. Olha que legal. Foi desatar o elo. O espírito foi com ele. Chegou no centro e comunicou. Olha a comunicação dele. Quando ele deu a ordem para ele falar, ele falou, cadê meu cavalo? Está preocupado com o cavalo. Um instrumento de valor para ele não podia perguntar cadê minha mulher, cadê meus filhos, cadê meu cavalo? Você entendeu onde é que ele estava agarrado? Aí foi conversar com ele, sabe quantos anos já fazia? 15. 15 anos estava debaixo da árvore. Ali é que ele ficou sabendo, porque o coordenador da reunião conheceu ele. São fatos. Sério. É bom a gente ficar esperto. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda. Ó, em um completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante de suas vítimas. Quem é que diz que não tem inferno? A doutrina espírita. Não tem mesmo. Porque o inferno a pessoa carrega dentro dele. Aliás, eu gosto muito de uma frase. Quem quiser ir para o paraíso tem que levar o céu nas costas. Ou vice-versa. É. Se você não tiver com o céu nas costas, você não entra no paraíso. E quem quer ir para o inferno é só começar a aprontar, já está no inferno. Profundo. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge.
no supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida. Vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer, então, retardar a queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma que tema em reter o corpo miserável. Aqui entra uma sabedoria que a doutrina espírita nos ensina, além de tantas. Não é o espírito que sai do corpo. É o corpo que manda o espírito embora, quando a morte chega. É como se o corpo falasse assim, meu filho, agora vai embora que aqui não tem mais espaço para você. Isso no caso da doença. Agora do suicídio, essas coisas abruptas não, mas normal, o corpo não reside, não resiste mais o espírito. O espírito tem que sair. Chegou o momento. Então isso é muito sério. Deixa eu ver aqui. Lembra lá naquele livro, não sei se não lembro o nome do livro, Godin de Luiz, do Fernando. O Fernando estava internado. Quem já leu os livros do André Luiz sabe disso. E ele protelou o desencarne dele 2 meses. Alguém me pergunta, mas pode? Pode, nós temos livre-arbítrio, até para desencarnar. Não sempre. Mas era para ele desencarnar hoje, ele levou 2 meses para desencarnar. A hora que ele ia saindo do corpo, ele via lá fora 3 companheiros esperando ele. Mas companheiro feio. E ele voltava para o corpo. Era que ele morre, não morre. Até que chegou um dia que um daqueles que estava, eles não conseguia entrar lá dentro. Olha que coisa. A Santa Casa tem uma proteção. Os espíritos não conseguiam chegar lá na cama onde ele estava. Porque o quarto estava amparado pelas orações que faziam ali. Que coisa linda. Mas até que um conseguiu botar a cabeça para dentro e falou assim, o Fernando vem ou não vem? Fica brincando. Naquela noite ele desencarnou. Foi sair do corpo e eles pegaram ele. Ele tinha criado tanta dívida com esse pessoal, estava lá esperando. É muito sério. Algumas vezes, ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo, segundo a expressão de um espírito, os vermes lhe corroerem as carnes. Isso é sério. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo. A partida da alma, que tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas. Olha que maravilha. Os laços enfraquecidos que a ligam à matéria destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. E aqui eu coloquei alguns fatos para a gente contar. Joana de Cusa era esposa de um centurião chamado Cusa. E a Joana de Cusa conheceu Jesus. E quando ela conheceu Jesus, ela não teve dúvida. Foi amor à primeira vista, Amor pela alma, pelo conhecimento. E esposa de um centurião era romano, E não aceitou que ela procurasse Jesus. Mas como ela naquela época já tinha um cabedal, Valentim, já tinha começado o seu desiderato espiritual, pois ela rompeu com o marido e ficou com Cristo. Não que ela quisesse, mas não tinha opção. E por conta disso, ela foi condenada à morte, queimada e amarrada num poste, juntamente com seu filho. Ela tinha um filho na época de 14 a 15 anos. Amarrou o filho cá e ela aqui. Jogaram lá a benzina inflamável e na hora que eles iam jogar fogo, o filho dela gritou com ela, mãe, nega esse Cristo. A senhora não está vendo que nós vamos morrer queimados? E ela galhardamente disse para o filho, eu acho isso lindo, filho,
Se o Cristo morreu por nós, quantas vezes nós morremos por ele? Ainda é pouco. E falou para o carrasco, pode cumprir seu dever. Eu já cumpri o meu. E jogaram fogo e queimaram os dois. E segundo a história, esse filho hoje é o Divaldo Pereira Franco, que já era filho dela na encarnação, na época do Cristo. Olha o vínculo. Olha o vínculo. E olha a grandeza dessa alma. O Paulo, o grande apóstolo, quando os carrascos levaram ele para fora da cidade, quem leu Paulo Estevam sabe muito bem, melhor do que eu, como é que aconteceu, com riqueza de detalhe, eles ficam com medo de tirar a vida dele. Ele dá ordem. Não, pode cumprir o dever de vocês, eu já cumpri o meu. E eles atiram e matam ele. E ele estava preparado, só que depois de tanta luta, mas estava preparado. Sem medo. O espírito que está com a consciência tranquila, para ele não existe morte. Não importa a hora, o jeito, a forma. Espírito preparado, consciência tranquila. Quem está com a consciência pesada, falar em morte assusta. Porque ele vai querer pensar naquilo que tem que reconciliar, consertar. Se a morte chegar agora, como é que faz? Eu não melhorei nada ainda. E eu gosto muito da Sárada, uma indiana. Falta 2 minutos. Você precisa parar o relógio, não dá conta de contar essa história. A Sárada, o pai dela era farmacêutico, na Índia, e ela veio para Inglaterra e formou para médica. E assim que ela formou, ela voltou para a Índia e foi trabalhar de graça. Ela conta no livro, Viagem ao Coração de Deus, que não tinha como ela cobrar, era uma pobreza danada, ninguém podia pagar, então ela foi trabalhar de graça. E com 76 anos, a anfitriã, que a acolheu aqui na Inglaterra, foi lá visitá-la e trouxe ela para dar um passeio. Ela entra no avião e ela sente, quando o avião levanta voo, adeus minha terra, acredite que aqui mais eu não volto, nesse corpo. E ela foi embora. E chegou na Inglaterra, morava num sobrado, uma noite fria, 10 graus. A dona da casa falou para a Sárada, eu vou procurar o cachorro que saiu para a rua, porque com esse frio ele vai morrer. Ela falou, então, quando você vai buscar o cachorro, eu vou ler um pouco. Ela subiu a escadaria, pegou um livro, aberto como esse aqui, sentou na cama, meio que deitada, e está lendo. Nisso que ela começou a ler, ela escutou o badalar do relógio, que era lá embaixo. Ela percebeu, falou, mas será que eu melhorei o ouvido? Que daqui eu nunca escutei esse relógio batendo? Daí um pouquinho ela ouviu a mulher chamando ela, Sárada, nitidamente. Também não ouvia, porque a mulher chamou lá de baixo. Chamou pela segunda vez, Sárada. Aí ela viu que ela estava em pé, o corpo deitado e o livro deitado em cima do peito dela. E ela fala assim, ô minha irmã, dessa vez eu não vou poder te responder, acabei de desencarnar. Esse desencarne é suave. Assim que ela fala isso, chega um moço que havia sido filho dela numa encarnação, Solano, põe a mão no ombro dela e fala, ô minha irmã, eu vim te buscar, vem comigo. Olha a diferença. Sárada. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. Viu? Posição moral. Palavra-chave. Aqueles, e o número é grande, cujas existências se desenrolam, indecisas, sem faltas graves, nem mérito assinalado, acham-se, a princípio, mergulhado em um estado de torpor, em um acabrunhamento profundo. Depois, um choque vem sacudir-lhe o ser. Gente, isso aqui é o mais sério que eu já vi até hoje. Vou repetir. Aqueles, e o número é grande, cujas existências se desenrolam indecisas, sem faltas graves, sem mérito assinalado, acham-se, a princípio,
mergulhado em um estado de torpor, em um acabrunhamento profundo. E esses são esses que não faz mal nenhum, mas não faz bem também. É sério. E a doutrina espírita fala que não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. É necessário fazer o bem. Não fazer o mal não é mérito. É uma coisa normal. O espírito sai lentamente de seu invólucro como uma espada da bainha. Ó, tá certo? Recobra a liberdade, porém hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito aos laços em que viveu. Vou pular essa história aqui porque não dá. A morte é certa. Estamos indo ao seu encontro. A cada dia estamos mais perto dela, até chegar o dia de dar um abraço nela, ou ser abraçado por ela. O que vocês preferem? Abraçar a morte ou ser abraçado por ela? Sério? Tem gente que fala nenhum dos dois. Não, nenhum dos dois não tem jeito. Ser abraçado por ela? Não. Abraçar a morte. Ó, vou dar um exemplo. O Valentim e a morte. E eu estou indo ao encontro da morte, ó. Vamos supor que aqui falta 10 anos. Eu estou indo, mas cada ano que passa vai diminuindo. Eu não vou andar por causa da câmera aqui. Mas até que chega o momento de eu chegar na morte, falou, minha irmã, vem cá, chegou a minha vez, me leva. Eu abracei a morte, porque eu estou preparado. Agora, quando você é abraçado pela morte, ela te pega sem você estar preparado. Vem cá, meu filho, deixa eu te levar. Conhece aquela história da mulher que vivia pedindo a morte? Essa história é cabedal. É aquela pessoa que reclamava de tudo. Meu Deus do céu, por que eu não morro? Não aguento mais essa vida, né? Até que um dia, uma noite chuvosa, chuvinha fininha, gostosa, 3 horas da manhã, o marido dela chamava João, dormindo, roncando ali, sossegado. E ela no canto da cama, meio acelerada, não conseguia dormir direito. Até que ela viu uma figura não muito bonita entrar pela vidraça. E ela assustou, porque não abriu a vidraça e entrou. E foi em cima dela, falou, minha irmã, eu sou a morte. Você me chamou e hoje eu vim te buscar. Ela falou, Deus me livre, credo em cruz. Leva o João primeiro, eu vou depois. Ela não tinha que abraçar a morte, ela estava pedindo, hein? Não tinha por que ela achar ruim. Ó, tem mais umas histórias aqui, mas eu não posso contar, tem eu passo. Tá certo? Tá proibido. Eu só quero terminar desejando para todos, olha lá, ó, o conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância como preparativo para a morte. O conhecimento tem que estar aliado à prática do bem. São as duas asas do espírito, o amor e a caridade. Boa morte a todos. Não é bom? Porque eu posso desejar boa noite, mas é só uma noite. Agora, se eu desejar boa morte para você, eu estou desejando a melhor coisa, você vai desencarnar feliz. Tá certo? Gente, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar sempre preparando para essa nossa viagem verdadeira, que é o lado espiritual.